Voltamos com o debate entre os 5 candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Neste terceiro bloco, de acordo com as regras aprovadas anteriormente, candidato pergunta para candidato com réplicas e tréplicas. Por ordem de sorteio, quem começa perguntando é o candidato Vito, do PP. Para quem vai a pergunta, candidato? Doutor Israel. Doutor Israel, por favor, eu peço que os candidatos se posicionem, então, aqui aos púlpitos do lado esquerdo, para que a gente possa sequenciar o debate de acordo com as regras previamente acordadas. O candidato Vito tem 30 segundos para a pergunta. Doutor Israel, o senhor, durante 3 anos, o senhor falou que eu deixei déficit de 70 milhões na prefeitura. O senhor esteve na televisão Record e falou que tinha um superávit de 17 milhões. O que é verdade? O que é mentira? Por que o senhor faz isso? Para denegrir a minha imagem? Eu gostaria de saber também do senhor das UPAs e também do SAMU. O senhor conversa um pouquinho, explica para a população por que o senhor mudou o SAMU que a gente tinha contratado. Tempo esgotado, 2 minutos para a resposta, doutor Israel. Com relação à questão de déficit, em 2016, com problema de verdurama, vocês estão lembrados que tinha uma corrupção instalada na cidade, que foi do fantástico da administração do João Ribeiro, congelou a administração e passou para o senhor 60 milhões de superávit. O senhor consumiu 60 milhões, mais o orçamento. Em agosto daquele ano, o senhor já tinha 2 milhões negativo. E foi avolumando todo esse tempo, em 14, 15, 16, até chegar às cifras de a transmissão para o meu governo. Não é isso que o senhor está falando. 18 milhões negativo. 18 milhões negativo. Isso nós administramos esse recurso e passamos déficit todos os anos até chegar em 2019, que nós viramos em superávit. 12 milhões de superávit. Foi isso que segurou a gente na pandemia. Foi isso que fez com que a gente tivesse a qualidade de gestão e colocasse para vocês a menor letalidade do Vale do Paraíba. Com relação ao SAMU, o SAMU que o senhor tinha fechado, o senhor não pagou as últimas 2 parcelas de novembro e dezembro. Deixou 400 mil reais por mês, 800 mil reais, e não deixou dinheiro para eu pagar o SAMU de 4 milhões e 800 mil reais no ano de 2017. Não tem como. O senhor deixou 200 mil reais para pagar 4 milhões e 800. Como que nós vamos fazer? Nós tivemos que cancelar e fazer um SAMU que fosse para Pindamonhangaba, no serviço de 9 cidades, serviço para Pindamonhangaba. Hoje nosso SAMU é reconhecido, credenciado pelo Ministério e atende Pindamonhangaba com excelência e muito bem. E com relação que o senhor fala que não atende o CROSS, que não vai para isso é lorota, é papo furado. Por quê? Porque nós deixamos o dinheiro de você, o seu dinheiro, Pindamonhangaba, deixa o seu dinheiro para pagar lá o CROSS, para pagar o hospital regional. Aquilo não sai de graça para a gente não. Então a população está tranquila com relação a isso, economicidade e trabalho. 1 minuto para a réplica do candidato Vito. Doutor, o senhor está faltando com a verdade. Que se eu tivesse deixado dívida na prefeitura, eu não poderia estar aqui. As minhas contas seriam rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O senhor está faltando com a verdade. Com relação ao SAMU, tem que investir no SAMU, tem que passar, logicamente, esse SAMU verdadeiro, esse leva direto para os hospitais. O SAMU seu tem que entrar ali na Santa Casa, ficar no leito 2, 3, 4, 5 dias até achar uma vaga nos hospitais da região. Então o senhor fala que economizou, e se em vida não se economiza. Uma vida vale muito dinheiro. O senhor mesmo falava que uma vida era 5 minutos e a gente precisava correr atrás e defender essas pessoas que precisavam. Então eu nunca deixei dívida, sempre teve superávit e as UPAs da cidade não funcionaram porque o senhor não queria UPAs na cidade. O promotor obrigou o senhor a abrir as UPAs em Pindamonhangaba. E graças a Deus, hoje com as UPAs, nós temos condições candidato, 30 de atender. segundos para a tréplica do doutor Israel. Sim, deixou um déficit muito grande na cidade e porque a cidade está funcionando com 3 UPAs que ele deixou inacabado, nós tivemos que terminar essas UPAs. O SAMU funciona com excelência, são 2 unidades, nós somos reconhecidos, agora somos reconhecidos pelo Ministério da Saúde e recebemos para isso. E déficit, ele deixou déficit na cidade, isso muito pesado. O que faz com que a gente tivesse que administrar isso, só de pioneira, 8 milhões que nós tivemos que parcelar em 10 parcelas de 800 mil reais, custou muito caro para a gente.
Ok, candidatos, muito obrigado. Vocês podem retornar aos seus lugares. Não se esqueçam da máscara, que é importante a questão sanitária. Nós seguimos com o debate. Agora quem pergunta é o candidato Luiz Rosas. Para quem vai a pergunta, candidato? A pergunta vai para o candidato Rafael Goff. Por favor, eu peço que os candidatos venham aqui aos meus púlpitos do lado direito para que os púlpitos da esquerda sejam higienizados. A sequência das perguntas foi feita por sorteio realizado previamente em uma reunião aqui na sede da TV Band Vale. Luiz Rosas, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato Rafael, a atual gestão, nas eleições de 2016, enquanto candidato, prometeu que iria valorizar o servidor, que ia tratar o servidor com humanização, que assim é uma gestão voltada para eles. Muitas promessas não se realizaram. Qual a sua proposta para o servidor público, candidato Rafael? 2 minutos para a resposta, candidato. Candidato Luiz Rosa, o senhor falou muito bem. Os servidores não foram nem um pouco valorizados nessa gestão. Basta conversar com os servidores para ver o quanto eles são perseguidos, o quanto eles não podem se manifestar e tem que acatar a ordem de cima para baixo de qualquer maneira. Os servidores, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter o amparo. Então, a gente precisa aprender a ouvir, entender e poder executar. Não adianta a gente ter grandes projetos se a gente não tiver o envolvimento e a atenção dos servidores. Os servidores têm que acreditar nesse projeto para poder levantar a nossa cidade. Os servidores são a alma da nossa cidade, para a gente poder executar tudo o que a gente precisa. Então, a gente precisa, sim, fazer um plano de carreira para os nossos servidores, a gente precisa ampliar o programa de saúde ocupacional, trazer EPIs para os nossos servidores, que muitos não têm equipamentos para trabalho. E eu acredito que é o reconhecimento, é a valorização dos servidores, um contato permanente com os nossos servidores e com as entidades e classes. Os nossos servidores, então, têm que poder, além de ser ouvidos, dar sugestões também e ajudar a gente a governar. Tem que ter essa parceria. Então, o plano de carreira já tem que ser a primeira ação com os nossos servidores. É a locomotiva de Pindamonhangaba. Então, é todo esse carinho, todo esse reconhecimento e a valorização real. Porque chega dos nossos servidores não poderem ter opinião própria, não poderem auxiliar e não fazer parte de um governo. Somente os comissionados que estão lá aproveitando, até porque, né, candidato, o número de cargos que foram nomeados, principalmente agora nesses últimos meses, é impressionante. Ficou 3 anos e meio já com um número de comissionados. Chegando perto da eleição, começa a nomear várias outras pessoas. Por quê? Porque agora no período eleitoral precisa disso. E uma coisa importante, né, só para destacar, a gente não precisa querer falar mal dos outros e usar outras pessoas para atacar o candidato, né? Tempo a gente pode falar da má gestão. Um minuto para a réplica do candidato Luiz Rosas. Pois é, Rafael. O atual prefeito e candidato hoje aqui, acho que tem pesadelo em ver que a nossa gestão do João Ribeiro foi a melhor dos últimos 30 anos em Pindamonhangaba. Deixamos 47.700.000 em caixa. E isso assusta ele, porque ele está a 1000 anos-luz antes de chegar. Mas vamos lá. Com o servidor, nós vamos realmente valorizá-lo. Prometeram aí ticket de alimentação, ficou nessa cesta básica caindo na qualidade, perderam o prazo para fazer licitação, fizeram emergencial, 4 anos não aprenderam a fazer licitação de cesta básica, minha gente. Não valorizaram o servidor, perseguição, mandaram o servidor embora, fizeram muito contra os nossos servidores. Nós vamos valorizar os servidores. Eu tenho uma chapa de candidatos a vereador formada com 80% de servidores públicos. Isso demonstra claramente a insatisfação. Nós temos compromisso com o servidor. 30 segundos para a tréplica, candidato. Perfeitamente. O compromisso com o servidor faz parte do nosso plano de governo, do nosso mandato. E será assim durante todos os 4 anos. Esse compromisso e o respeito aos servidores. E também os terceirizados, porque ficam inventando mentiras, dizendo que se a gente assumir o mandato, vai mandar terceirizado embora. Não, todos aqueles que fazem um trabalho bem feito permanecerão nos cargos. A gente tem que valorizar aqueles que amam a cidade e que fazem por merecer. Então, os nossos servidores entendam, não caiam nessas mentiras da gestão. Nós vamos valorizar todos aqueles que fazem um trabalho em prol da nossa cidade. Candidato, muito obrigado. Agradeço aos candidatos que retornam aos seus lugares. Agora quem pergunta pela ordem sorteada é o doutor Isael. Para quem vai a pergunta? Vitor Ardito. Para o candidato Vitor Ardito. Por favor, os candidatos se posicionem aqui ao meu lado esquerdo para a gente dar sequência ao debate com os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba, de acordo com a ordem previamente sorteada. 30 segundos para a sua pergunta, doutor Isael. Vitor, você foi
quase 25 anos no poder. 20 anos, né? 20 anos no poder. Moreira César ficou com uma marca grande, uma cicatriz muito grande. Você podia ter feito muito por Moreira César. Eu trabalhei lá 16 anos, eu sei o que é isso. Eu fiz lá, estou fazendo rodoviário, cemitério, Avenida das Rosas, Pazim, tudo. Você deixou a cidade daquele jeito. Eu quero saber, retornando, você vai deixar o descaso de Moreira César, aquela marca profunda que você deixou no passado? 2 minutos, candidato Vitor. Doutor, Moreira César eu fiz mais de 70 obras. O cemitério fui eu que desapropriei e deixei pronto para o senhor. E o senhor não terminou. Nós fizemos várias creches, nós fomos em Brasília, tem 5 creches ainda sem terminar. Lá em Moreira César tem 2 creches ainda sem terminar. Então, Moreira César, se o senhor for ver o que a gente fez, é barbaridade. Nós fizemos uma duplicação Pinda-Moreira César, 2 pistas com ciclovia. Nós fizemos a entrada de Moreira César com 2 pistas mais ciclovia. Fizemos social de Moreira, fizemos casa para os funcionários da prefeitura. Lá está mais de 400 casas. Tiramos favelas que tinham lá no São João, na beira do Inferninho, e trouxemos para Moreira César. Então, Moreira César, nós fizemos muita obra e nós queremos fazer muito mais. A estrada do Atanásio vai ser duplicada, porque o que está lá acontecendo é para morrer muitos ciclistas. O senhor não tomou conta de Moreira César, abandonou Moreira César. Moreira César está completamente abandonado. A gente passa por lá, não tem maquiagem lá, está tudo largado, cheio de buracos, cheio de mato, a gente fica espantado o que está acontecendo. A UPA só funcionou em Moreira César que o promotor obrigou o senhor a fazer a UPA funcionar. Então isso é calamidade que o senhor deixou em Moreira César. Então o senhor vem falar o que eu fiz em Moreira César, a população de lá sabe o que eu trabalhei, o que eu fiz com o maior carinho. Fiz esgoto em todos os bairros e fizemos um lagoa de tratamento juntamente com a Sabesp. Fiz o viaduto do Jardim Regina e o viaduto da Gerdau. 2 viadutos que não eram obrigação minha, mas eu fui em Brasília e consegui fazer 2 viadutos. Então, Moreira César não foi esquecido. Eu trabalhei bastante para acontecer o melhor para aquela comunidade do distrito de Moreira César. 1 minuto para a réplica, doutor Israel. 20 anos no poder, tinha mais do que a obrigação de fazer isso mesmo. Agora, fez pouco. Para 20 anos no poder, nós estamos comparando 20 com 20. Vamos comparar 3 anos e 10 meses com 3 anos e 10 meses. Nesses 3 anos e 10 meses, cemitério já a primeira fase está feito, Vila dos Afetos, rodoviária, Pazim, 40 anos esperando, só passou por ele e não fez, Mantiqueira esperando, Avenida das Rosas, 40 anos esperando, isso não fez, isso vem falar para mim que Moreira César está buraco. Que história é essa? Toda a entrada de Moreira César renovada, o Zito totalmente reformulado e nós vamos fazer um ginásio novo agora no Zito, a Atanásio. Pode ficar tranquilo que já está no nosso escopo e o projeto já está pronto para a gente duplicar a Atanásio. Só não se preocupe não, que já está no nosso escopo. O cemitério tinha 236 anos, já estava esgotado. 10 segundos. Ninguém não pensou em fazer um cemitério novo, a CETESB acusando que já tinha contaminação. O cemitério já fez a primeira fase e agora vamos fazer a segunda fase. O cemitério não é de Moreira, é da cidade inteira. Tempo esgotado. Candidato, 30 segundos para a tréplica do candidato Vitor. Bom, com relação ao cemitério, eu comprei, eu paguei e eu mandei fazer toda a sondagem pela CETESB. Então hoje está fácil fazer, é como as quadras, o senhor pinta as quadras, porque eu deixei as quadras prontas. A Avenida das Rosas, eu mudei o rio de lugar, fui no CETESB, conversei com os proprietários, com a Shinoda, para poder mudar o rio. O senhor só asfaltou, mas o mais difícil que eu fiz, tirei o rio do lugar e mudei o rio no local onde ele deveria estar. Então, Moreira César, minha gente... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos. Peço que retornem aos seus lugares. Seguimos agora. Quem pergunta é o candidato Rafael Goff, do PSDB. Pelas regras do debate, a pergunta deve ser feita ao candidato Gabriel Cruz. Eu peço que os candidatos venham e se posicionem aqui aos púlpitos ao lado direito da onde eu estou, para que a gente possa sequenciar. Os púlpitos estão já higienizados para que a gente possa seguir com o debate dos candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. 30 segundos para a pergunta do candidato Rafael Goff. Bom, eu vou ser o prefeito do desenvolvimos da cidade. Coloquei no meu plano de governo projetos como a criação do Poupa-Tempo do Empreendedor, para que a gente possa valorizar e incentivar novos empreendedores, novos negócios na nossa cidade. O projeto da criação do Centro de Inovação, para que a gente valorize e dê a oportunidade relacionadas à tecnologia. Candidato,
Quais são suas propostas para a geração de emprego e o desenvolvimento da cidade? 2 minutos para a resposta. A nossa proposta para a geração de emprego e desenvolvimento da cidade parte a partir do poder público e da gestão municipal de Pindamonhangaba. Hoje, 90% dos 100 milhões que são investidos pelo município de Pindamonhangaba são gastos fora do município de Pindamonhangaba. Esse era um dinheiro que podia estar entrando na cidade, valorizando a agricultura familiar, valorizando as pequenas empresas de Pindamonhangaba, para que essas pequenas empresas possam começar a contratar os munícipes de Pindamonhangaba, para que esses munícipes de Pindamonhangaba gastem no nosso comércio, o nosso comércio volte a contratar e a roda econômica de Pindamonhangaba possa de fato voltar a rodar aqui na cidade e a arrecadação do município aumente e a partir disso a gente possa voltar a contratar a partir de concurso, mas um concurso público justo e um concurso público bem feito, diferentemente do último feito pela última gestão, pela gestão atual, que foi um extremo desrespeito com o município de Pindamonhangaba, que inclusive o responsável pelo jurídico da prefeitura, que inclusive está aqui hoje, disse na época que não confiava na empresa e ainda assim realizou o concurso. E por falar em serviço público, eu gostaria de citar, porque tem bastante candidato aqui falando sobre Dória, falando sobre referências aí com relação aos partidos, o candidato do PSDB que está aqui, eu gostaria, inclusive, depois de saber, se ele quiser falar na réplica dele, se ele concorda com a PL 529, que foi aprovada pelo Dória, que faz um desmonte absurdo no serviço público, onde cerca de 5 mil funcionários públicos estão sendo mandados embora. São funcionários que não conseguirão mais colocar comida na sua casa, não conseguirão mais alimentar a sua família, porque estão sendo mandados embora por uma PL do representante do PSDB, que é o partido do Rafael Goff. Inclusive, João Dória, que esteve junto com o Bolsonaro, com o Bolsodória, que inclusive é um representante extremamente aliado ao doutor Israel, que é do PL, inclusive o seu vice é do PSL, está extremamente alinhado com essas políticas de destruição do bem público. 1 minuto para a réplica, candidato. Bom, eu sou o candidato do desenvolvimento da cidade. Nós estamos falando de Pindamonhangaba e eu quero que a minha cidade cresça de todas as maneiras. Seja com o apoio do governo do estado, seja com o apoio do governo federal, com o apoio da iniciativa privada. O que eu quero é que Pindamonhangaba seja referência para o Brasil. Então a gente precisa incentivar os novos empreendedores, incentivar desde o microempreendedor individual às grandes indústrias. Temos que incentivar criando centro de inovação, investindo na tecnologia. Chega dos nossos jovens, das nossas mentes brilhantes irem para fora de Pinda porque não tem oportunidade. Eles precisam fazer aqui para poder vender para o mundo todo. Também investir no turismo. Toda eleição é promessa de que a nossa cidade é linda, maravilhosa, uma área rural incrível e que vai investir no turismo. E nada foi feito. Então a gente precisa sim gerar emprego e oportunidade através do turismo, dos nossos produtores rurais, a criação da Rua 24 Horas. Chega depois das 10 da noite, a única opção que a gente tem é comer um lanche maravilhoso no carrinho de lanche. A gente precisa ter atrações para gerar empregos e oportunidades. 30 segundos para a tréplica do candidato Gabriel Cruz. Eu acho que a gente só consegue, de fato, investir no desenvolvimento da cidade quando a gente começa a gastar o dinheiro do município, o dinheiro da gestão pública de Pindamonhangaba dentro do município de Pindamonhangaba. Parar de gastar o dinheiro da cidade fora da cidade, para que a gente possa, de fato, investir no desenvolvimento da cidade, para que a gente possa fazer rodar a economia do município de Pindamonhangaba. Mas o candidato fala com relação ao desenvolvimento de turismo a partir do poder público, mas isso só se faz com funcionalismo público. Então a gente não pode mandar embora 5 mil funcionários a partir de uma PL 529, Tempo como o Dória está fazendo. Candidato, muito obrigado. O candidato Rafael Goff pode retornar ao seu lugar. Eu peço que o candidato Gabriel Cruz venha ao púlpito do lado esquerdo e chame o candidato Luiz Rosas. Pelas regras do debate, onde todos perguntam e todos respondem dentro do bloco. Agora, por favor, candidato Gabriel Cruz, eu peço que você venha aqui ao púlpito ao meu lado esquerdo, que está higienizado, onde está também o candidato Luiz Rosas, e assim a gente dá sequência ao nosso debate. E agora o senhor candidato Gabriel Cruz tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Luiz Rosas, você tem como vice o João Ribeiro, que é um ex-administrador de Pindamonhangaba, que teve toda uma problemática com relação à alimentação das crianças do município de Pindamonhangaba, no caso Verdurama, que é um caso que inclusive está na justiça, que é possível de cassação. Então eu gostaria de saber de você qual que é a sua proposta para a alimentação das crianças de Pindamonhangaba e se segue alinhado com esse tipo de política. 2 minutos, candidato Luiz Rosas. Bom, Rafael, obrigado pela pergunta. Gabriel, desculpa. Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que o processo ainda não findou e não existe nenhum indício sequer
nesse processo de conduta praticada pelo meu vice. Aliás, eu sou advogado dele nesse processo, falo com conhecimento de causa. Existem acusações em que nenhuma delas aponta alguma conduta realizada pelo nosso ex-prefeito João Ribeiro. E volto a falar, melhor prefeito dos últimos 30 anos que Pindamonhangaba já teve, a quantidade de obras infinitas que melhoraram a vida das pessoas em Pinda. Bom, com relação à alimentação escolar, nós vamos fazer um trabalho forte com o agricultor familiar. Aliás, é uma exigência, né, da legislação federal e até hoje não se conseguiu. Inclusive por falta de apoio até da nossa administração da cidade, e nós precisamos dar esse suporte para esses pequenos agricultores para que a gente possa cumprir essa questão. Não vamos terceirizar a merenda, vamos mantê-la como ela está hoje, comprando o gênero alimentício e a própria prefeitura confeccionando. Isso aí é um compromisso meu e nós vamos melhorar a qualidade disso. Aliás, falando em alimentação escolar, nós vamos cuidar dos profissionais da educação, que foram esquecidos nessa última gestão. Se deu uniforme, está se dando agora chip para todo mundo, a farra do chip. Todo mundo vai ter chip, até quem tem celular e tem condições de comprar vai ganhar chip. Ótimo, mas aí os professores? E quem está lá no chão da sala de aula? Esquecido durante os 4 anos dessa gestão, desvalorizados. Mexeram aonde não deveria. Justificaram uma DIN para poder acabar com a progressão na carreira. Né? O professor tinha a possibilidade de progredir na carreira e ser gestor de unidade escolar. Pela uma falta de competência da gestão, acabaram com isso e instituíram pelo concurso diretor de escola. Aliás, um concurso que foi uma vergonha. Jogaram o nome de Pinda no lixo. 1 minuto para a réplica, candidato. Se você tiver curiosidade de procurar o processo da Verdurama, procure na sua casa que você vai saber que o candidato Luiz Rosa falou não é integralmente verdade com relação a esse assunto. Mas, com relação à alimentação das crianças, nós trabalharemos sim uma política forte de agricultura familiar, fazendo um link forte também com a habitação na zona rural, trabalhando as ecovilas em Pindamonhangaba, que são vilas de desenvolvimento da agricultura familiar, a partir de um trabalho com as cooperativas, para que a partir disso a gente possa gerar habitação, a gente possa gerar qualidade de vida para as pessoas que moram na zona rural e para que eles possam ter suporte para, de fato, desenvolver a agricultura familiar, que é abandonada no município de Pindamonhangaba, não só hoje, mas em todas as gestões passadas, para que a partir disso, sim, a gente comece a ter um desenvolvimento forte da nossa agricultura, uma valorização da nossa zona rural e uma alimentação, de fato, de qualidade para os alunos que hoje estão nas escolas municipais de Pindamonhangaba. 30 segundos para a tréplica, candidato. Bom, o candidato insiste em falar algo que ele não tem conhecimento. Mas, enfim, nós vamos melhorar realmente a alimentação escolar sem terceirizar. E vamos cuidar dos professores. Nós vamos cuidar dos professores porque eles que fazem a gestão das escolas. Eles que fazem o IDEB ser bom. Não é prefeito, não é secretário. São os nossos professores. Aliás, parabéns e o meu compromisso é com a educação. Obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares, não esqueçam da máscara. Nós vamos para mais uma parada no debate. Daqui a pouco, nova rodada de perguntas de candidato para candidato. Continue com a gente. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.